Fala pessoal, tudo bem? Professor Fernando Souza da Select Premium. Hoje em minhas mãos nós vamos fazer aqui um transplante de um circuito integrado do flex da bateria do iPhone 11, tudo bem? Eu estava utilizando esse abençoado aqui, que estou mostrando para vocês, e na hora que eu liguei, né, eu não observei, ele estava no 6 de potência, tá? Conforme pisca aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Significa 3 pontos de potência, e eu acabei não observando. E olha só o que aconteceu com a bateria. Estourou o flex da bateria, o circuito abriu, outros circuitos em cima também abriu. Então nós vamos fazer esse reparo. Acompanhe o vídeo que vocês vão aprender a fazer esse tipo de reparo. Não se preocupe, você não perdeu o flex e os dados da bateria, tá? Bora lá. Bom, tá aqui pessoal, eu consegui uma bateria aqui na assistência, uma bateria original, tá? O que eu vou fazer? Esse flex aqui, ele é original. Eu vou remover esse aí também com cuidado, porque eu não quero danificar o flex, tá? Vou utilizar 180 graus, vou colocar na telinha para você, e 40% de vazão de ar. Os equipamentos que eu estou utilizando eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Para que vocês não possam perder tempo em ficar pesquisando. É só clicar no link, você vai ser direcionado direto para a página de compra ou aquisição dos equipamentos, tá bom? Tá aí, 180 graus, vazão de ar em 40%. Bom, aqui eu não quero perder esse circuito, tá bom? Então nós vamos fazer com maior precisão, removendo toda essa resina. E observem que o bisturi que eu estou utilizando é um bisturi cirúrgico, de precisão mesmo, tá? Muito cuidado com ele, porque você pode se cortar facilmente, tudo bem? Então sempre movimentando aqui, ó, 180 graus, eu não corro risco de danificar o flex, tá? É somente para remover essa resina. Tem que ter paciência, galera, tem que ter paciência para que você possa fazer um trabalho a qual aparentemente para muitos técnicos já se deram por perdido esse serviço. Mas nós vamos recuperar os dados e informações da bateria, tá? Lembrando aqui que o flex que foi danificado, eu já tirei esse circuito que é o TI, tá bom? Que tá bem aqui em cima, e já separei. Então esse circuito aqui eu vou tirar ele também, só que o circuito que eu vou utilizar, vocês vão acompanhar fazendo o rebalem, tá bom? E nós vamos soldar nesse flex novo aqui. Esse flex que nós vamos retirar esse circuito depois, fazer uma limpeza, e aí sim que nós vamos fazer a ressoldagem do circuito original da bateria do flex que foi danificado, tá? Não é difícil, mas tem que ter bastante precisão e cuidado e cautela na hora que for fazer a remoção, principalmente dessa resina, porque se você apertar muito o bisturi, você vai acabar danificando as trilhas, né? Ou cortando as trilhas que está presente nesse flex, tá bom? Isso já aconteceu algumas outras vezes comigo aqui na assistência, é por falta de atenção mesmo, porque às vezes chegava muito aparelhos e nessa hora acontecia aí um desastre aí como aconteceu, mas eu resolvi fazer um vídeo justamente para que vocês fiquem atentos. Se ocorrer isso com vocês, não entre em desespero, dá para recuperar o flex, ou melhor, dá para fazer o transplante do circuito integrado para um flex original. Tem que ser original, senão não funciona de forma alguma, beleza? Agora falta só esse lado aqui que nós vamos fazer a remoção também dessa resina. E bastante cuidado, não precisa ter pressa, porque se você observar vai ter componentes, vai ter capacitores, resistores aqui ao lado desse circuito integrado. Então nós não queremos perder nenhum, porque não tem na internet referências, tá? Eu não encontrei ainda referências dos valores desses componentes que estão presentes nesse flex. Se algum colega encontrou aí, posta aí na comunidade para que possa ajudar os demais técnicos. Dá para fazer isso só na bateria do 11? Não, XR também. Outros modelos de bateria de iPhones aí, você consegue sim fazer esse procedimento, beleza, turma? Já aconteceu com você? Se já aconteceu, comente aí nos nossos vídeos, vai ser de grande valia. E qual que foi a solução que você encontrou para fazer esse reparo? Eu lembro que há um ano atrás aconteceu e eu pesquisava na internet e não tinha nada, né? Hoje já apareceu bastante, mas lá atrás eu já fiz esse reparo, mas não cheguei a postar nenhum vídeo referente
E muitos técnicos perderam aí dados da bateria porque não sabiam recuperar o flex fazendo o transplante do CI. E se perder o CI? Se perder o CI já era. Se você danificar esse CI já era. E a bateria, realmente, o aparelho vai ficar com mensagem de peça desconhecida. Essas são as pegadinhas da nossa gloriosa Apple. Bom, turma, agora nós vamos aplicar um pouquinho de fluxo pastoso. O fluxo que eu utilizo é aquele mesmo Antec 559. E vou agora alterar a vazão de ar e alterar a temperatura. Tudo bem? Agora eu vou utilizar 320 graus e a vazão de ar em 30%. Lembrando, não precisa deixar o ar por muito tempo em cima. Tudo bem? Vou utilizar essa outra espátula aqui para remover a resina que está embaixo. Ó. Aqui eu já vou só levantar um pouquinho e já fazer a remoção do circuito integrado. Esse circuito eu vou dispensar porque o original já está comigo. Ó, já começou a sair a solda, já entrou no ponto de fusão. E aqui eu já começo também a tirar a resina desse outro lado. E pronto, já retirei o circuito integrado. Agora eu vou fazer a limpezinha da plaquinha. Lembrando, tem pads aqui que são pads NCs, tá? Ou seja, eles saem com maior facilidade. Se sair, não se desespere também, porque os pads NCs, até mesmo na placa do aparelho, ele sai com maior facilidade. Vou tirar o circuito e deixar ele aqui de lado, tá bom? E aí nós vamos fazer uma limpezinha nessa placa, tá? Já puxei a placa aqui do lado, utilizando o ferro de solda. Nós vamos fazer essa limpeza aqui, tá? Só para misturar um pouquinho, tem um pouquinho de solda na pontinha do ferro e fazer só a mistura homogênea com solda de 138 graus, tá? Eu sempre deixo um vestígio aqui, não precisa ser muito, que fica por debaixo da pontinha do ferro. E aí, agora nós vamos fazer a limpezinha com a malha dessoldadora para retirar toda essa solda que fica aí e para que não possa atrapalhar. Lembrando que ainda tem um pouquinho de resina aqui. Eu preciso remover essa resina que ficou, tá? Para quando nós formos colocar o CI original da bateria, ele possa se assentar perfeitamente aí, tá? Muito cuidado aqui, ó, nessa hora aqui, tá? Como eu utilizei uma solda de baixa fusão, então eu estou tendo bastante cuidado para que eu não possa romper os pads do flex dessa bateria. Como não tem esquema elétrico, se você romper algum pad positivo, aí lascou, porque você não vai saber onde vai fazer essa ligação direta aí, tá? Ou jumper. Remova com bastante cuidado, faça uma boa limpeza, não precisa ter pressa. Se danificar, não tem problema. Faça esse procedimento. Você só tem que localizar esse circuito integrado na placa do aparelho, tá bom? Deixa eu ajustar o foco do microscópio. Beleza, tá aqui. Nós vamos fazer uma limpezinha. É chato pra caramba quando acontece isso, mas de primeiro instante eu falei, cara, eu tenho que resolver isso, tem que ter uma solução. E aí encontrei essa solução aí, pesquisando bastante. Falei, não, só pode ser essa. E fiz alguns testes e realmente deu certo. Agora, como aconteceu de novo aqui na assistência, então eu falei, vou fazer o vídeo. Preciso gravar e deixar registrado para que a comunidade que não tiver esses vídeos, essas informações, possa ter. E também é a forma de contribuir com a comunidade técnica. Você que é lojista, não se preocupe se você não souber fazer esse tipo de trabalho. Troca do flex ou transplante do flex da bateria dos iPhones a partir do iPhone XR, o SE também, tá bom? Entre em contato conosco, vou deixar o contato no link da descrição do canal e você pode entrar em contato, seja do interior de São Paulo ou até mesmo de outros estados do Brasil, assim como nós temos recebido os aparelhos aqui na Select Premium. Bom, aqui está o circuito original, que é o que nós vamos soldar na placa, tudo bem, turma? Eu vou soldar esse circuito, fazer a limpeza também, que nós precisamos fazer a limpeza. Lembrando a mistura homogênea, que eu já tenho aqui um pouquinho de vestígio aqui de solda. 138, a solda que eu utilizo aqui é da Griffin, de baixa fusão, removendo essa resina aqui.
Lembrando, o ferro de solda não pode estar com a ponta muito quente, porque pode também romper pads aí do circuito integrado e até mesmo remover essa resina laranja que vocês estão vendo aí, que é do próprio circuito, que nós já conhecemos. Gente, tem alguns técnicos aí que deixam o ferro em 450 graus. Isso aí danifica a ponta e ainda também pode danificar qualquer circuito integrado ou até mesmo romper trilhas do circuito ou da própria placa. Vamos fazer a limpeza. Aos haters de plantão, esse aqui é o circuito original da outra bateria que foi danificado flex, tá bom? Antes de fazer qualquer comentário depreciativo, volta lá no início do vídeo que você vai entender. Sempre tem, né, galera, aqueles haters de plantão aí que não fazem e ainda criticam o trabalho de quem faz. Bom, fazendo a limpeza aqui, eu preciso tirar toda a resina. E é importante que você deixe esse circuito bem limpinho, porque assim, é um circuito muito fino. E agora nós vamos fazer o rebalem. Utilizando solda 138 de baixíssima fusão. Eu vou deixar também para vocês na descrição do vídeo um link de uma solda chamada Amaoi. Ou Amad, acho que é Amad, se não me engano, um potinho amarelo. Vou deixar o link para vocês. Ótimo para fazer processador, para quem faz reparos em Poco X3, tá bom? E até mesmo nos iPhones. E para esse aqui eu estou utilizando o da Griffin mesmo, que também é uma excelente marca e tem excelente qualidade em seus produtos. Já fiz o rebale e agora vamos passar um pouquinho de fluxo pastoso, aplicando um pouquinho de ar quente para que as balls elas possam se ficar devidamente nos lugares corretos ali. Vocês vão observar quando eu aplicar um pouquinho de ar quente. Segurando aqui, não ponha pressão na pinça para não quebrar esse circuito, porque ele é muito fino. Prontinho, vocês já observaram, as balls fixaram nos lugares corretos agora. E nós vamos... Deixa eu ver aqui se precisa tirar alguma... eu vou precisar fazer uma limpezinha nele. Essa limpeza tem que estar 100%, tá, pessoal? Não deixar nenhum vestígio para que não possa atrapalhar no funcionamento da bateria e também que possa reconhecer todos os dados. Seja criterioso na limpeza dos circuitos integrados. Tem alguns fiapos aqui, mas já era. Bom, o que nós vamos fazer agora? Uma dica. Tire foto antes, tá bom? Da posição do circuito. Lembrando, esse circuito aqui não tem esquema elétrico, ok? Então, como no início lá, quem prestou atenção, ó, a escrita, o TI, né? A escrita estava para baixo. Bom, e nós vamos alinhar da forma correta aqui, ó. A escrita vai ficar para baixo. Alinhando aqui de forma correta. Lembrando que eu estou utilizando uma solda de baixa fusão. Então, para soldar agora, eu vou aplicar 280 graus. Vazão de ar em 30%. Ó, coloquei muito. Vou diminuir a vazão de ar para 20%. Alinhando novamente aqui o circuito. Deixa eu ver se não aconteceu nada. Observe, eu coloquei muito fluxo também. Observaram que aqui arrancou um padzinho. Esse pad foi na hora da limpeza, tá? Acho que vocês não observaram na hora que eu limpei. É um pad NC, então não se preocupe que esse pad ele não está conectado. É somente um pad de apoio. Agora eu vou diminuir um pouquinho mais a vazão de ar aqui, para ele não sair do lugar novamente. Deixa eu alinhar, prontinho. Eu coloquei aqui, ó, 10%. Já tá bom. Eu coloquei muito fluxo, pessoal, desculpe. Mas eu realmente coloquei muito fluxo. Mas agora vai, não vou tirar de 10% não. Ok, dá um leve toque, aquele toquezinho que nós damos. Balançou, dançou. Aí, beleza. Já soldou. Um pouquinho desse lado aqui. Fechou, já tá soldado o circuito integrado. Vamos esperar esfriar um pouquinho, fazer a limpeza. E depois eu vou aplicar solder mask, ou máscara
UV, tudo bem? Vou aplicar, fazer o isolamento certinho e depois nós vamos soldar novamente, só que dessa forma, de forma correta, para não perder novamente o flex, tá? Agora eu vou fazer a limpezinha, deixa eu ajustar o foco do microscópio para vocês. Do outro lado perfeito, nada de excesso de calor, ok. Ó, o circuito, observe que as balls ficou perfeito, ó, assentado, desceu correto, nenhuma ball ficou dessoldada, perfeitinho, tá bom? Toda vez que vocês fizerem esse tipo de soldagem, sempre observe embaixo se todos os pads estão bem soldados, até mesmo de processador, tá? Fica a dica para vocês aí. Deixa eu observar aqui, agora fazer a limpezinha com álcool isopropílico e depois na sequência já fazer aqui, aplicar a solda, ou melhor, a máscara UV, tá? A limpezinha para que não reste aí fluxo pastoso que vai interferir aí na secagem da máscara UV. Então limpem bem. É preciso? É que eu gosto de deixar originalzinho o máximo possível aí todos os serviços que eu faço. Então eu vou colocar assim solder mask aqui para proteger bem esse circuito integrado. Um pouquinho aqui. Estou utilizando só a pontinha de um... Eu esqueci o nome dessa peça aqui. Depois eu lembro pra vocês. Só pra... um sopradorzinho. Isso, um sopradorzinho. Soprador manual que eu tenho aqui, tá? Prontinho. Bom, tá limpo. E agora nós vamos aplicar máscara UV, tá bom? Ó, lembrando aqui que eu estou mostrando a posição do circuito, ó, vai lá. Tem uma bolinha aqui, tá vendo a marcação? Então tire foto antes, tá bom? Tire foto antes para que quando você fazer o serviço, você não ficar com dúvidas para que lado é a marcação do CI. Agora eu vou aplicar aqui máscara UV para fazer a proteção, para que nós não tenhamos surpresas aí, tá? Acho que eu peguei demais máscara UV aqui, mas utilizando a pinça aqui desse lado dá pra gente ajustar. Vou aplicar ao redor de todo o circuito integrado. E aí, na sequência, já vou colocar aqui, aplicar a luz UV para fazer essa secagem. E na mesma sequência, eu já faço a soldagem. Vou utilizar a solda de ponto, só que dessa vez da forma correta, com 30% de potência, e não 60%, tá? Já aconteceu isso com você aí? Usou 60% também, arregaçou, flex ou outro tipo de serviço aí? Comenta aí. Bom, tô finalizando já essa parte aqui. Tem mais um pedacinho ali que falta eu colocar máscara UV. Bem no cantinho, colocar só um pouquinho mais aqui. E finalizando aí, a gente já faz a secagem com a luz UV. Opa, aqui, mais um pouquinho desse canto aqui. Legal. Finalizando. Eu acho que tá bom. Deixa eu ver se precisa de mais. Eu tenho uns toques que eu gosto de deixar essa parte perfeita aí. Bom, ficou dessa forma aí, galera. O que nós vamos fazer agora? Aplicar a a luz UV. Essa é uma luz UV que eu tenho aqui que é bem forte, então eu deixo menos de 1 minuto aqui, tá? Deixe seu like, pessoal, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas técnicos que têm curiosidades de aprender técnicas como essa aí. É muito importante seu comentário, ajuda bastante o crescimento do nosso canal e com isso há um grande engajamento, beleza? Bom, turma, aqui eu já retornei e já o que nós vamos fazer agora? Soldar essa bateria, tá? Já peguei o flex aqui, agora soldar de forma correta, lá, 30%, mais um aqui, 2, só mais um, 3, beleza. Esse é um procedimento agressivo, dá pra fazer com solda? Dá, mas é que eu estou fazendo uma correção de uma técnica que falta de atenção.
porque eu fiz errado. Então agora estou corrigindo e fazendo da forma certa, tá bom? Eu coloquei aqui uma lâmina mesmo, só para me dar um apoio. Porque hoje estou sem equipamento aqui, ó. Eu tenho no meu laboratório um outro que eu comprei que já tem essa base de apoio. Então aqui eu estou improvisando. Mais um, 2. Não apertem, tá? Só encostem. 3. Prontinho, já tá soldado. Não precisa apertar. Se você apertar, vai empenar esse flex. Aí a coisa vai ser mais difícil. Vamos dobrar aqui, tá bom? E, ó, o circuito tá do outro lado, tá? Aqui já dobrei. A coisa tá corrida aqui na assistência. E aí você faz só a montagenzinha aqui. Prontinho. Dobra aqui dessa forma, tá? Lembrando que a posição do flex tem que ficar de forma correta. E depois você dobra mais uma vez e coloca a capinha. E aí faz o acabamento final, tá? Faz o acabamento final agora. Isso, aqui que você vai fazer, dobrar o flex para baixo. Prontinho. Já coloquei o acabamentinho aqui. Desculpe, eu cortei alguns passos, pessoal, porque a coisa foi corrida na assistência. E algumas vezes eu acabei esquecendo de apertar o play aqui. E quando eu vi já estava correndo, já tinha feito alguns procedimentos, tá? Só para lembrar, 108 iPhone 11 para fazer esse trampo aqui. Então já coloquei aqui, ó, já fiz o acabamento, colocando de volta, já coloquei a bateria no aparelho. E aí nós vamos ver a mensagem, tá? Se sumiu ou não. Então, olha aqui, ó. Nível da bateria, lá em cima, ok? Saúde, carregamento. Aí, apresenta carregamento 100%. Então, não perdemos as informações da bateria. E agora eu vou devolver esse aparelho para o lojista, informar ele para ele ficar mais tranquilo, porque esse era o medo dele, porque o flex foi danificado, tá bom? Vamos ver se está carregando normalmente esse aparelho. Deixa eu conectar aqui, porque estou filmando com a mão e tentando fazer o serviço com a outra aqui. Bom, setor de carregamento, ou melhor, o carregamento funcionando perfeitamente, galera. Então nós não perdemos esse flex e conseguimos fazer o transplante do circuito integrado da bateria perfeitamente e ainda sem a mensagem. Observe, não tem mensagem de peça desconhecida. Tudo bem? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.